Já imaginou se você não precisasse gastar mais R$ 1 ou 1 minuto do seu tempo para escolher os seus investimentos? Seria fantástico, não é verdade? E se eu te dissesse que existem alguns investimentos que a gente consegue investir com pouco dinheiro, terceirizar a gestão do seu patrimônio e você nunca mais precisar se preocupar em escolher onde você vai colocar o seu dinheiro? Existem alguns investimentos que nos Estados Unidos já é muito comum, na verdade já é febre por lá, e no Brasil já vem crescendo muito forte nos últimos anos. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 desses investimentos que você pode fazer com menos de R$ 250. Se você quer entender, saber tudo do que eu estou falando, fica comigo até o final. E se você gosta desse conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente começa logo depois da vinheta. E sejam bem-vindos mais a um vídeo do canal Fracionários. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 investimentos que vocês vão poder fazer com apenas R$ 250. E nunca mais você vai precisar se preocupar em gastar o seu tempo ou o seu dinheiro para escolher esses investimentos. Eu sei que tem muitas pessoas que querem fazer o melhor uso do seu dinheiro, escolher os melhores investimentos, mas não tem tempo para fazer isso, não tem interesse ou até mesmo não gostam, não querem perder tempo com isso. Eu particularmente eu já gosto, eu sou analista de valores imobiliários, eu gosto muito de estudar as empresas, que eu vou me tornar sócio, fundos imobiliários também, que eu vou ser dono dos empreendimentos no Brasil. Eu realmente tenho muita paixão e eu gosto de fazer esse trabalho de estudar antes de colocar meu dinheiro, mas eu sei que tem muitas outras pessoas que não são assim. E esses investimentos de que eu estou falando, eles são muito bons porque você vai conseguir investir com pouco dinheiro, diversificar o seu patrimônio no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, em diversos ativos diferentes, e você não vai precisar gastar o seu tempo ou dinheiro para fazer isso. Então imagine, por exemplo, se você quer investir no índice Ibovespa, que é o termômetro da Bolsa Brasileira. Esse Ibovespa ele é um índice de referência do nosso mercado que tem mais ou menos ali 80 ativos numa carteira teórica de investimentos. Então imagine que você vai ter 80 empresas nesse índice e que se você fosse fazer por você mesmo, olha só o tempo, a dificuldade, a complexidade que você ia ter para montar uma carteira com 80 ativos. Mas existe um investimento que você consegue fazer apenas um investimento só e você vai ter todos esses ativos na sua carteira. E eu estou falando de um fundo de investimento específico, que ele é diferente daquele fundo de investimento que você está acostumado na sua plataforma, que tem um período para você aplicar o dinheiro, um valor mínimo, e tem também um período para você poder resgatar esse dinheiro e cair na sua conta. Esse fundo de investimento ele é parecido com a ação, ele é negociado na Bolsa de Valores. E ele é muito comum nos Estados Unidos, ele é muito famoso, já está uma febre lá de tantos produtos que já são negociados nos Estados Unidos e no Brasil vem crescendo muito forte nos últimos anos. E eu estou falando dos ETFs, que são os Exchange Traded Funds, ou seja, os fundos negociados na Bolsa de Valores. Esses fundos, eles têm uma estratégia de investimentos que basicamente é replicar um índice de referência, uma performance de mercado. Como eu falei para vocês, o Ibovespa é o índice de referência da Bolsa Brasileira. E existe um ETF que ele replica esse índice de mercado aqui no Brasil. Os ETFs já existem há mais de 40 anos e a gente tem como o pai dos ETFs John C. Bogle, que tem um livro fantástico, eu vou deixar aqui para vocês para lerem, que realmente é uma literatura fantástica, é um de aprendizado enorme. Inclusive, Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, recomenda os investimentos em ETF. Realmente os ETFs, quando a gente olha a histórico deles, a performance, eles vêm ganhando de diversos tipos de investimentos, gestores de fundos de investimentos, enfim, diversos produtos. Os ETFs têm se mostrado mais rentáveis, principalmente pelos seus baixos custos. E agora vamos ver os 5 ETFs que eu vou trazer para vocês, que vocês vão poder investir com apenas R$ 250. Começando logo pelo Brasil, a gente tem o ETF BOVA11, que replica o índice Ibovespa. Tem uma carteira teórica de mais de 80 ativos, com uma taxa de administração muito baixa, e você já vai poder ter uma diversificação gigantesca em 80 empresas aqui no Brasil. Como eu falei anteriormente, imagine que se você fosse fazer individualmente, ter cada um desses ativos, você ia gastar muito dinheiro, ia ser muito complexo e ia perder muito tempo. E por meio do ETF, você já vai poder investir com apenas menos de R$ 250, na verdade, e já ter uma diversificação gigantesca no principal índice da Bolsa Brasileira. O segundo ETF é o IVVB11. Esse IVVB11 ele é um ETF que compra cotas de outro ETF que é negociado lá nos Estados Unidos, que é o IVV. E esse IVV ele replica o índice S&P 500,
que são as 500 maiores empresas nos Estados Unidos. Então você vai ter Apple, Microsoft, Google, Berkshire Hathaway, todas as excelentes empresas que a gente vai ter na maior economia do mundo. Então com o IVVB11 você vai ter uma diversificação na economia americana, com as 500 maiores empresas na sua carteira, com apenas um investimento só. E o terceiro ETF é o IMAB11, um ETF que tem no seu portfólio títulos públicos federais atrelados à inflação. Então a gente vai ter diversos títulos, curto prazo, médio prazo, até mesmo longo prazo, formando uma carteira bem equilibrada, atrelada à inflação aqui no país. Vocês sabem que investir no Brasil, investir na inflação no Brasil, realmente traz muito retorno, né? Quando a gente pensa no Tesouro IPCA, você vai garantir uma rentabilidade daqui para frente, porque esse é o Brasil que a gente vive, de inflação alta. Infelizmente isso é péssimo para a economia, péssimo para o desenvolvimento econômico do nosso país, mas é uma realidade e a gente tem que poder aproveitar isso, né? A gente tem que ser esperto, ser inteligente e ter investimentos nossos atrelados à inflação. O quarto ETF é o China 11, um ETF que vai ter na sua carteira diversas empresas da China. A China é a segunda maior economia no mundo, pode até ter briga com os Estados Unidos para ver quem vai ser a primeira daqui nos próximos anos, mas é uma economia que vem crescendo muito forte, tem muitos investimentos, a tecnologia está crescendo muito forte lá. Quando a gente olha a Huawei, Xiaomi, a própria Alibaba, tendo o carro ABYD com carro elétrico, então assim, são muitas empresas que realmente estão crescendo muito forte e tendem a se destacar nos próximos anos. Então, por mais que a China tenha um governo que a gente pode dizer um pouco mais autoritário, realmente tem uma represália muito grande para empresários de lá, grandes investidores, é um pouco complicado, mas com um pouco dinheiro você vai ter uma diversificação gigantesca na China e pode fazer sentido para você, que eu sei que tem muitas pessoas que sempre perguntam da China, tem um pouco de medo e receio, mas como vocês podem investir com pouco dinheiro, pode ser interessante você também diversificar numa das maiores economias do mundo. E o quinto e último ETF é o RP11, um ETF que tem empresas da Europa. A Europa também entraria, digamos assim, como a terceira maior economia do mundo, né? São vários países, mas a Europa a gente acaba sempre tratando como um só. Então na Europa, que tem também muitas empresas fantásticas, tem muita economia, é uma economia muito sólida, faz sentido também a gente ter uma parte do nosso portfólio diversificado na Europa. E a gente consegue fazer também isso com muito pouco dinheiro. A cota desse RP11 custa menos de R$250, então você vai ter uma diversificação fantástica também com excelentes empresas na Europa, principalmente quem gosta de carro aí, que não quer investir, por exemplo, na BMW, pode investir também na Ferrari, pode investir na Louis Vuitton, das maiores empresas de marcas luxuosas do mundo. Então você tem excelentes empresas dentro desse ETF e vai ter uma diversificação gigantesca também com muito pouco dinheiro. E vocês vejam aí, finalizando esses 5 ETFs com menos de R$1.250, você vai ter uma diversificação no Brasil, nos Estados Unidos, no índice inflacionário brasileiro, que historicamente tem mostrado que é um bom investimento, na China e também na Europa. Mas eu tenho mais duas dicas para vocês de um ETF também de um fundo que faz muito sentido você ter na sua carteira. O primeiro deles é o ALUG11, um ETF que vai investir em REITs nos Estados Unidos, que são os primos dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Os REITs são empresas, na verdade, de incorporação imobiliária, a gente poderia encarar dessa forma, porque tem diretoria, tem conselho de administração, ou seja, tem uma estrutura diferente de fundos imobiliários. Os REITs são fantásticos nos Estados Unidos, tem diversos tipos, diversos setores, e tem se mostrado um excelente investimento quando a gente olha no passado e também olhando a estrutura deles para o futuro. Realmente é uma excelente opção para a gente também poder ter na sua carteira. Então a LUG11 é uma excelente opção, claro que poderia ser um pouco mais eficiente, eu acho que ETF de REITs ainda tem muita coisa para melhorar, mas você também já pode começar a diversificar seus investimentos por meio do ALUG11 e botar uma posição nos REITs nos Estados Unidos. E a segunda dica é o KIZU11. O KIZU11 ele não é um ETF, ele é um fundo de fundos que investe em fundos imobiliários. Só que ele segue um índice de referência chamado Suno 30, que foi criado pela Suno, que é uma das maiores research do Brasil, que agora tem a Suno Asset. Realmente é uma das maiores empresas de investimentos que a gente tem no Brasil. E eles criaram esse índice porque o IFIX ele não é muito bom, ele é muito ineficiente, não é um índice muito interessante para a gente acompanhar e a gente poderia até investir nesse índice IFIX por meio do ETF XFIX 11, mas ele não é muito bom e é por isso que eu quis trazer para vocês a opção do KIZU11,
que ele replica o índice Suno 30, apesar de ser um fundo de fundos, que eu acho que faz mais sentido para vocês. Inclusive, a cota dele é muito barata, menos de R$10, e você já vai ter uma diversificação muito interessante em fundos imobiliários. De novo, para quem não quer escolher, a gente tem mais de 400 fundos imobiliários listados. Eu sei que é muito difícil essa estratégia de você querer pegar os melhores, estudar, enfim, não é todo mundo que gosta e que tem tempo para isso. Então o Quizu 11 atende muito bem essa oportunidade de você investir com pouco dinheiro e diversificar nos setores de fundos imobiliários, que vocês sabem que eu gosto bastante. E eu acho que para quem investe, principalmente, está começando agora, é a melhor opção que a gente tem no mercado. E antes de a gente fechar o vídeo, eu tenho que trazer para vocês algumas desvantagens do investimento em ETF. E o principal deles é o caráter tributário, de imposto de renda principalmente. Os ETFs, aqui no Brasil ainda, eles não distribuem os dividendos. Os dividendos, eles são incorporados novamente na cota, e o que acontece? Se você for vender lá no futuro, a gente não vai ter a isenção de R$20 mil, que como assim tem nas ações. A gente vai ter que pagar os 15%, ou seja, quando a gente investe em ações, a gente tem a isenção dos dividendos, mas a gente não tem ETF, vai ser incorporado na cota, e quando a gente vender lá no futuro, a gente vai ter que pagar 15%. Então tem essa ineficiência tributária atrelada aos ETFs. Outra coisa também são os ETFs que investem em ETFs lá fora. ETFs lá fora são tributados nos Estados Unidos 30%, então vai ter essa tributação de dividendos, o que gera também uma ineficiência em questão de rendimentos para quem investe aqui. Outro ponto também que eu já falei para vocês é do imposto de renda. A gente não vai ter a isenção do capital quando a gente for vender até R$20 mil. Então basicamente são essas questões que você precisa ter em mente sobre ETF, mas que eu acho que no longo prazo, como a gente investe para o longo prazo, a gente não quer ficar vendendo, comprando e vendendo o tempo todo, a gente quer carregar daqui a 10, 20, 30, 40 anos, eu acho que essa ineficiência tributária de questão de imposto de renda, ela é mínima e não deve desincentivar você a não fazer esse investimento, porque realmente investir em ETF é uma excelente opção para o longo prazo. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quis trazer aqui 5 ETFs, na verdade 6 ETFs e mais um fundo de fundos, que é o Quizu 11, que é uma excelente opção para você diversificar o seu patrimônio. Realmente investir em ETF é fantástico. Eu já invisto em 3 ou 4 ETFs, mas lá fora, nos Estados Unidos diretamente, investindo em ações de dividendos, ações dos Estados Unidos, REITs, enfim, já tem um patrimônio diversificado lá fora, porque realmente nos Estados Unidos tem muitos ETFs fantásticos e investir diretamente lá eu acho a melhor opção. Mas quem ainda não tem tem algum medo de abrir conta lá fora, por questão de imposto de renda, cair na malha fina, acho que é mais complicado para fazer a gestão, a gente tem diversos ETFs negociados aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, que você vai conseguir diversificar seu patrimônio com pouco dinheiro e já começar a dar um passo gigantesco na formação da sua bola de neve, do seu patrimônio financeiro para o longo prazo. Se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo que você acha que vai se interessar por esse conteúdo e até a próxima.